Lula mente. Eu sei, em tempos normais isso nem seria notícia. Em tempos normais, Lula ainda estaria cumprindo pena na cadeia. Mas não vivemos tempos normais e por isso somos obrigados a engolir Lula candidato à presidência, mentindo dia sim, dia também. Desta vez a mentira foi internacional. Foi para a revista inglesa The Economist. Ao ser perguntado sobre os escândalos de corrupção envolvendo o PT e sobre a pior recessão da história, provocada pelas políticas intervencionistas desastrosas da gerentona Dilma Rousseff, Lula disse que ele e o PT estão cansados de pedir perdão. Bom, para começo de conversa, ninguém que se arrependa verdadeiramente de um erro, de um pecado, se cansa de pedir perdão. No mais, se tem uma coisa que Lula e o PT jamais fizeram, foi reconhecer os erros e pedir, de fato, perdão aos brasileiros. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva como sempre esteve. Aí está a jararaca, o que me leva a crer que Ciro Gomes estava errado quando, no debate da Band, chamou Lula de encantador de serpentes. Lula é a própria serpente e ele admite isso sem vergonha nenhuma. Se bem que eu acho que eu não posso falar aqui que o Lula é sem vergonha, né? Eu vou acabar preso. Aliás, foi bom ter encontrado essa entrevista do Lula. É uma entrevista de 2016, realizada depois que o ex-presidiário foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Olha só como Lula, o queridinho da imprensa e do STF, trata essa mesma imprensa e o judiciário. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Ah, jararaca! E pensar que hoje em dia essa mesma parcela aí do judiciário e da imprensa bajula Lula e faz de tudo para que ele volte ao poder. Mas vamos ouvir os pedidos de perdão de Lula e do PT. Hã? Não tem? Não tem. Putz, quanta ingenuidade minha, é claro que não tem. E não faltaram oportunidades. Recentemente, durante aquela entrevista camarada ao Jornal Nacional, William Bonner generosamente levantou a bola para o Lula chutar. Ou melhor, para o Lula finalmente pedir perdão a mim, a você e a todos os brasileiros. Mas o ex-presidiário resolveu sair pela tangente. Primeiro, ele disse isso. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E depois, isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. Essas palavras soam como um pedido de perdão para você? Para mim, não. Lula insiste na mentira. Mais do que isso, ele insiste nas justificativas estapafúrdias. Ou talvez nem tão estapafúrdias assim. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que pessoas como Lula são ótimas para encontrar justificativa para os seus erros mais grotescos, para os seus maiores pecados. Tudo sempre é culpa dos outros, tudo é sempre um grande mal-entendido, tudo é sempre um engano, tudo é sempre perseguição. Nessa mesma entrevista ao Jornal Nacional, Lula teve a oportunidade de reconhecer o desastre que foi o governo Dilma Rousseff. Mas, jararaca que é, Lula preferiu falar isso. Eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe, o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Não, Lula e o PT não estão cansados de pedir perdão. Nem poderiam, porque eles nunca pediram. Nunca.
Agora, se Lula dissesse que ele e o PT estão cansados de mentir, olha, aí eu sou até capaz de acreditar. Porque a mentira está tão entranhada na cultura política do PT que o partido criou até uma agência de checagem falsa com o propósito de divulgar mentiras como se fossem verdades verificadas. Imagine só se isso fosse na campanha do Bolsonaro. Não, o petismo não se desculpou pelo mensalão, não se desculpou pelo petrolão, não se desculpou pela crise provocada por sua estupidez econômica. Pelo contrário, Lula e o PT sempre negaram tudo, com a desculpa esfarrapada de serem vítimas de perseguição. Lula e o PT não se desculparam pelo apoio incondicional a ditaduras carniceiras como a cubana, a venezuelana e a nicaragüense. Lula e o PT não se desculparam pelo ódio à imprensa livre. Lembra quando eles vandalizaram a sede da Editora Abril? Lula e o PT não se desculparam pelo ex-vereador petistaço que atirou um empresário contra um caminhão em movimento em 2018. Pelo contrário, Maninho do PT foi recentemente elogiado por Lula. Ao dizer que está cansado de pedir perdão, Lula prova que jararaca que se preze só não se cansa mesmo é de uma coisa: mentir. O vídeo de hoje foi inspirado neste editorial histórico da Gazeta do Povo. Mais um! Você não conhece a Gazeta do Povo ainda? Então aproveite esta oportunidade especialíssima. Por apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses, você se torna assinante da Gazeta do Povo. Não, eu não errei não. Não, eu não errei e ao contrário do Lula eu não estou mentindo. O preço é esse mesmo. 99 centavos nos primeiros 2 meses. É um valor simbólico para você degustar o melhor jornalismo no Brasil e decidir se tornar parte da nossa comunidade. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Clique no link da descrição e assine a Gazeta do Povo. Assine também a minha newsletter. E, por favor, não se esqueça de dar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo com todos os seus contatinhos. Até amanhã!